Bem-vindos a essa mesa em meu diário com Jesus. Aqui eu quero falar sobre o capítulo 5 de Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre as leis, mas eu já quero priorizar do 13 ao 16, que fala sobre o sal nessa terra e a luz desse mundo, porque você é e tem que ser o sal nessa terra e a luz nesse mundo. Declare isso na sua vida. Porque quando você é sal, você tem utilidade, você tem a sua identidade em Cristo fortalecida. E quando você é luz nesse mundo, você tem a luz em você, você brilha, você mostra o caminho para outras pessoas, você traz pessoas para próximas de Deus, para ter essa luz de Deus na vida delas e iluminar outras pessoas, outras famílias e transformar o mundo. Né? Então que você seja luz nesse mundo, siga Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Vem comigo. Bom dia, meu anjo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje quero declarar na sua vida que você é sal nessa terra e luz nesse mundo. Acredita nisso? Deus, Ele quer isso do nosso coração. Jesus era uma pessoa que acreditava nas nossas ações, no nosso caráter, no nosso comprometimento com a justiça, em honrar os mandamentos, para ter Deus perto da gente. Para essa luz de Deus brilhar em nós. Ele não gostava de pessoas mau caráter, de injustiça, não é? Aqui em Mateus 5 fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre as leis, mas hoje eu quero falar sobre o sal e a luz. Quando ele se refere, que somos sal nessa terra, ele está querendo dizer que a gente tem sabor quando a gente honra o Senhor, quando a gente prega a sua palavra, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala de Deus, mas isso tem que ser natural e divino. A gente tem que perceber, tem que discernir o momento certo para quem você vai falar e peça sempre orientação a Deus. Naquela época, o sal era conservado como se fosse a nossa geladeira. Então, eles conservavam. Então, quando o sal não servia mais, quando ele perdia utilidade, era jogado no caminho. Né? Como uma comida sem sal não tem sabor. Assim como se a gente não tem a luz de Deus no nosso coração, se a gente não entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente não prega a sua palavra, quando a gente, sabe, a gente tem esse amor, a gente tem essa vontade de Deus dentro de nós, mas a gente não traz esse sal na vida de outras pessoas. Então, se a gente não tem ação, não basta só ter fé, a gente tem que ter uma fé em ação, em oração, em uma entrega. Aí sim, você vai ser sal nessa terra. Senão, não vai ter utilidade. Aí, quando ele fala da luz do mundo, é porque a gente ilumina outras pessoas. É porque quando a gente tem Deus dentro de nós, a gente tem que trazer mais pessoas, a gente tem que iluminar a vida delas, ajudar essas pessoas. São os nossos irmãos, eles precisam desse apoio. Muitos não têm essa experiência, muitos não sabem, muitos têm questões pessoais. A gente tem que trazer Deus na vida dessas pessoas, porque só Deus para salvar eles. Só Deus para nos libertar, só Deus para iluminar o nosso caminho. Muitas vezes a gente fica distante, perdido, confuso. A gente precisa do quê? De refúgio, apoio, abrigo. E só quem vai dar isso é Jesus. Jesus vai dar e mostrar esse caminho. Então somos luz nesse mundo quando a gente guia outras pessoas com o nosso caminho. Como? Sendo uma luz. Naquela época usava candelaro, né? E colocava no alto. No alto. Por quê? Naquela época não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha lâmpada. Então, eles usavam lamparina, candelaro. Para quê? Para iluminar o ambiente. Se a luz ficasse no chão, num lugar mais baixo, não ia iluminar em cima das mesas, em cima do balcão, da pia. Não ia ter muita utilidade, não ia ser um caminho certo. Mas sim, no alto. E é assim que a gente temos que se portar perante Deus. Temos que iluminar a vida de outras pessoas, né? Com o nosso caminhar, com as nossas ações, com o que Deus coloca no nosso coração, seguindo Jesus, orando, se entregando, jejuando, estando em oração, né, participando das missas. É falar, é louvar, é falar o que aconteceu na sua vida, o que Deus fez na sua vida. E não guardar em segredo, né, em secreto aqui em você. Não, você tem que expandir, você tem que mostrar ao mundo o que Deus faz na sua vida. Porque isso vai iluminar a vida de outras pessoas, vai trazer clareza para elas e vai dar força, né? Porque se ela, presta atenção, a mesa que a gente senta tem muita influência na nossa vida, nas nossas ações, decisões e contamina o nosso coração se a gente está numa mesa errada.
Ou seja, se a gente está num ambiente errado, com pessoas erradas, porque tudo à nossa volta, né, nos leva a ações. Então, se a gente está com pessoas que só critica, que só fala mal, que só reclama, que reclama de tudo, que nada tá bom, que Deus não faz nada na vida, que não sei o que lá, e só reclama, aos poucos, você vai começar também. Você, aos poucos, vai reclamar disso na tua vida, na vida do teu marido, no trabalho. Aí você vai começar falando de fulano, de ciclano. É uma corrente. Você não percebe. Aos poucos, você até tenta se livrar, mas como você tá, né, com essa corrente, nessa mesa presa, você não consegue se soltar porque você não vê uma luz. Você não vê outras pessoas porque você está ali, presa ali naquela escuridão. E acredita que aquilo ali é pra você. Acredita que o bem não é pra você, que você tem que sofrer na vida, que tudo dá errado porque, né, coisas aconteceram, você se culpa por isso. E não importa se você é o primeiro ou será o último a se entregar a Deus. O importante é que você se entregue. Entende? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. É justamente porque muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Tenha isso no seu coração. Busque discernimento, busque a Jesus, busque direção. Peça a Ele pessoas de Deus na sua vida. Peça para Ele, me mostre, Senhor, esse caminho é para mim. Fale comigo, me revele e fale isso todo dia. Não se canse de buscar a Deus. Mas a gente se cansa, né, de reclamar. A gente se cansa, né, de fazer coisas ruins. Entende, né? Isso eu vejo, sabe? É mais fácil você reclamar, murmurar e julgar do que você ir contra isso. Você ter Deus no seu coração, você falar, não, eu sou uma pessoa de Jesus. Ele é minha luz, Ele é meu caminho, Ele é minha verdade. E eu vou seguir Ele. Eu vou honrar. Como Jesus faria? Como que Jesus faria? Como Ele pensaria? O que Ele faria? Me mostre o caminho, Senhor. Se Ele não está falando com você hoje, é porque você não tem estrutura, essa estabilidade para receber a graça dEle. Então, se prepare, né? Faça essa moldura, faça essa limpeza, prepare esse órgão, prepare esse organismo, que essa construção, que essa rocha, que é Jesus, vai fortalecer essa estrutura. Não importa que ela desaba, não importa. Importa que ela vai ser construída com mais força. Que nem uma tempestade vai derrubar essa casa. Você entende? Eu quero que você se cure, eu quero que você busque Jesus, porque isso é muito importante. É muito importante a gente ter uma luz na nossa vida. Imagina se a gente não tem essa luz no alto, nos iluminando, mostrando aquele caminho. Se ela se apaga, a sua vida, você e todos à sua volta vão se apagar. Vocês percebem isso? Quando você está doente, quando você está desanimada, todos à sua volta ficam assim também. A mulher aqui é a coluna da casa. Ela sustenta esses tetos. Ela passa por muita coisa. Mas no final vale a pena. Porque ela está lutando pela família dela. Ela está lutando por ela, pela identidade dela em Cristo. Se a identidade dela em Cristo não está forte, essa casa vai desabar toda vez. E, gente, tem que ter, né, esse discernimento, essa vontade de ter Jesus. Tem que ser divino e tem que ser dentro de você. Tem que ser você. Eu quero Jesus na minha vida. Chega de reclamar, chega de murmurar. Eu quero essa luz que é Jesus. Eu vou seguir Ele, porque Ele é minha vida, é minha rocha, é minha esperança, é meu refúgio. Busque essa força, senão você não vai conseguir ter estabilidade na sua vida. Você vai ver a vida passar, não vai fazer nada e vai olhar para trás e não vai ver nada próspero. E isso contagia os nossos filhos. Muitas pessoas não acreditam, mas as nossas ações, o que a gente viveu, os nossos ancestrais têm muita influência na nossa vida. Coisas que eles passaram, que a gente viu ou sentiu e a gente absorve para nossa vida. E quando pensa se com você assim, coisas que você está passando, que você viu tua mãe passar, tua avó passar. Porque, consequentemente, você está relacionado, você está... É um vínculo, né? Essa é uma raiz. Só que tem coisas que tem que ser quebradas para não passar para a próxima geração, que são os nossos filhos, os nossos netos.
É muita coisa muito profunda, né, que a gente pode conversar. Mas hoje eu quero falar isso, sobre a luz, que Deus seja sua luz, que Ele seja seu caminho. Não deixe ela no chão. Lembre-se, a lamparina fica em cima, porque ela nos guia, nos dá o norte, nos dá dá o nosso horizonte. É importante. A gente tem que honrar as pessoas, honrar a Deus, honrar todos. Entende? É muita coisa tão importante que aos poucos, quando você vai conhecendo Jesus, você vai seguindo o caminho dele, as coisas vão acontecendo, vão surgindo, você muda. Não tem como você não mudar. Você absorve Jesus numa forma, você começa a ter intimidade com Deus, e quando você passa a estar no caminho, você conhece mais dele, porque esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito. Quando a gente está no caminho, na direção, né? Porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu estudo sobre a Bíblia, mais eu estudo sobre Jesus, sobre os ensinamentos, sobre as palavras, mais eu conheço, mais eu começo a entender, eu começo a ver na minha cabeça uma história, eu vejo acontecendo, eu vejo as cores, eu vejo o ambiente, eu vejo as pessoas, porque passa a ter mais realidade. Quando a gente está lendo um livro, né, que a gente nunca viu nada da história, nada. É como se fosse uma página em branco. A gente vai lendo e aos poucos a gente vai memorizando, lembrando, criando cenários na nossa cabeça com a história. Agora, isso com o tempo, no decorrer do livro. Agora, se você lê um livro que você já viu um filme, você ali no começo você já vai ver a história inteira, porque você já sabe o cenário, você já viu as pessoas, você sabe o tom de voz. No livro, lógico que é muito diferente a questão de ter mais história, de ter mais momentos, mais palavras, mas você tem a base, né? A base ali, você já conhece aquilo, entende? Então, quando mais você se entrega, mais você conhece, mais você não quer viver sem, porque aquilo ali é tão bom, tão mágico, porque as coisas ruins vão acontecer na nossa vida. Se você não tem nada que te proíbe, tudo dá certo, que se você está estagnado, nada está acontecendo, alguma coisa está errada. Você não está seguindo o caminho de Jesus também. Porque Jesus sofreu tanto, ele passou por tantos ciclos, né? E ele passou por provações. Por que você não passaria? Então entenda uma coisa. Sempre o caminho de Deus vai levar provações. Ele mesmo nos prova. Ele nos prova. A vida nos prova. E ele está ali para nos livrar também. Só que tem livramento que ele fez a gente passar. Tem livramento que ele quer que a gente passe para amadurecer, para crescer e nos preparar para ter estrutura para receber suas bênçãos. Pensa nisso, tá? Se entregue a Jesus. Seja sal nessa terra, tenha sua identidade em Cristo fortalecida e seja luz nesse mundo, guiando outras pessoas para seguir o caminho de Jesus, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. E vamos seguindo por aqui. Até amanhã, se Deus me permitir. Curta, se inscreva, comenta aqui que eu vou adorar conversar com vocês, te ajudar no processo que você estiver precisando. E compartilhe com uma amiga, que a generosidade devolve e vai ser muito bom para chegar a outras pessoas, que essa palavra seja luz na vida delas. E beijinhos!